História da Igreja. Aula 13. Portanto, mostrai para com eles e perante a face das igrejas a prova do vosso amor e da nossa glória acerca de vós. Creio que a igreja deve ser bem gerida e fornecer ao mundo o modelo ideal de liderança e boa governabilidade. Creio que no tocante ao exemplo, a igreja deve ser forte e transparente. O islamismo. O período medieval é também marcado pelo surgimento do islamismo, que se expande pouco depois da morte de Maomé, em 632 d.C. Sobre ele, era um devoto de uma crença mística que envolvia parte do judaísmo e cristianismo e também costumes religiosos da Pérsia. Segundo os muçulmanos, ele teve uma visão do anjo Gabriel, o qual lhe revelou os princípios da nova fé, e assim iniciou seu ministério profético em 610 d.C. Maomé pregava que havia um só Deus e que o fizera seu profeta, tendo alcançado êxito na conquista das tribos árabes, impondo-lhes a nova religião. Faleceu em 632 d.C. Desde então, o islamismo tem experimentado forte expansão, pois o processo de conversão é muito simples. Apenas será necessário proferir em língua árabe diante de uma testemunha que Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta. As Cruzadas. O período da Igreja medieval é também marcado pelas grandes cruzadas, guerras que os cristãos ocidentais moveram contra o domínio islâmico no Oriente. Com o propósito de ampliar cada vez mais seus territórios, tentando libertar a Terra Santa sob o domínio muçulmano. Essas guerras foram convocadas pela primeira vez no Concílio de Clermont, em 1095. Urbano II, o Papa reinante na época, apela a todos os cavaleiros, príncipes e qualquer que desejasse libertar Jerusalém a responder sim a essa convocação, prometendo-lhes indulgências. Milhares abandonaram famílias e pertences a fim de tomar parte desse evento, motivo pelo qual algumas das cruzadas eram formadas por bandos enormes de pessoas pobres e despreparadas, multidões de fanáticos religiosos que ansiavam por libertar o Santo Sepulcro das mãos dos muçulmanos. Os participantes dessas guerras santas eram chamados de cruzados, e em meio à viagem, que em média duravam 2 anos e meio, os cruzados assassinavam judeus e todos aqueles que não professassem ser cristãos. As primeiras cruzadas foram em número de 8, além
de muitas outras expedições de menor importância, às quais se dava o nome de cruzadas. A partir do Concílio de Clermont, qualquer guerra realizada em favor da Igreja era considerada cruzada. Motivo pelo qual fica difícil estabelecer o número exato dessas batalhas. As cruzadas falharam no seu grande e imediato objetivo: fortalecer o catolicismo do Oriente e conquistar a Terra Santa. Mas, em suma, os católicos do Oriente se distanciaram de Roma, enquanto Jerusalém continuaria sob domínio maometano até 1919. A despeito dos fracassos católicos com as cruzadas, algo, porém, é real. O poder papal aumentou grandemente e deram aos papas a oportunidade de realizar os mais fortes apelos às massas. As Grandes Cruzadas. As Cruzadas. Domínio muçulmano e principais eventos. Primeira Cruzada. Convocação pelo Papa Urbano II, 1095. Local: França. As batalhas contra os turcos. Diversas guerras acontecem entre os cruzados e os turcos até a chegada a Jerusalém. Jerusalém não estava dominada por turcos, mas por árabes. Tomada de Jerusalém se deu em 1099. São fundados os estados feudais cristãos, prometida indulgência plena aos cruzados que morressem pela causa. O fortalecimento e domínio turco foram tidos como ameaça aos cristãos orientais, o que desencadeou as Grandes Cruzadas. Primeiro ataque aos turcos. A Batalha e Conquista de Niceia. A emboscada turca, o cerco na planície de Dorileia. Segundo ataque aos turcos, a derrota turca em Heracleia. Terceiro ataque aos turcos, o cerco e conquista de Antioquia. Balduíno I foi coroado rei de Jerusalém em 1100. Jerusalém é retomada pelo sultão do Egito, Saladino, em 1187. Firmada uma trégua entre Ricardo Coração de Leão e Saladino, os cristãos tiveram permissão de peregrinar até Jerusalém, 1192. Resumo: Jerusalém permanece sob o domínio muçulmano. Segunda Cruzada. Convocação pelo Papa Eugênio III, 1147. Os cruzados são derrotados. Terceira Cruzada. Convocação pelo Papa Gregório VIII, 1186. A Cruzada dos Reis. Filipe da França, Frederico da Germânia e Ricardo da Inglaterra. Quarta Cruzada. Convocação pelo Papa Inocêncio III, 1198. A Cruzada Mercantilista. A Quarta Cruzada procurou retomar Jerusalém, massacrando primeiro o domínio árabe no Egito. O plano, porém, foi mais uma vez frustrado. As Grandes Cruzadas. Quinta Cruzada. Convocação pelo Papa Inocêncio III, 1215. Temporariamente, Jerusalém é retomada, 1217.
Jerusalém foi tomada pelos turcos e lá firmou o domínio islâmico. Sexta Cruzada. Convocação por Frederico II da Alemanha, 1228. Obteve a posse de Jerusalém, Belém e Nazaré. Em 1224, os santos lugares são novamente perdidos. Sétima Cruzada. Convocação pelo Papa Inocêncio IV, 1245. Local: Lyon. Comandada pelo rei francês Luís IX. O rei Luís caiu prisioneiro e os cristãos tiveram que pagar resgate e devolver os territórios conquistados para sua libertação. Oitava Cruzada. Convocação por Luís IX da França, 1270. Local: Lyon. O rei Luís IX faleceu em acampamento atacado por uma epidemia de disenteria. Pretendia conquistar Tunis. Os lugares santos, em pouco tempo, se perderam de vez. Resumo das Cruzadas. O Papa Gregório X convocou novas cruzadas em 1274, porém, não obteve resposta dos nobres e das massas. O fracasso das grandes cruzadas desestimulou os cristãos, levando muitos à descrença em Deus, provocando inúmeros rompimentos no catolicismo.